Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. E na terça-feira a gente fala de versículo por versículo, onde nós pegamos um versículo da Bíblia e tentamos explicá-lo trecho por trecho. E hoje não é dia de nós corrermos aí pelo texto. É dia da gente parar dentro dele. Porque há versículo que a gente conhece desde criança, de tanto a gente ouvir, né? Fica gravado na nossa memória. E o Salmo 23, ele é assim. Ele é conhecido, ele é recitado, ele é decorado. E hoje nós vamos caminhar devagar por um versículo do Salmo 23. Caminhar como quem anda ao lado de um pastor. E ao andar ao lado de um pastor, a gente aprende a caminhar passo a passo e também a confiar. E o versículo de hoje, do Salmo 23, é o versículo 1. Que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Ou, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, em outra versão. Eu estou usando a versão da NVI, que diz: de nada terei falta. Isso é apenas um versículo, mas esse versículo ele sustenta uma vida inteira. E esse versículo que a gente está lendo hoje, ele já começa de uma maneira bastante forte. Ele diz: o Senhor é. Se vocês repararam, ele não diz o Senhor será, nem o Senhor talvez seja. Ele diz é. Senhor é. É presente, é agora, é constante. Isso, com certeza, se a gente pôr isso na cabeça, muda tudo na nossa vida. Porque Deus não é apenas alguém que esteve no passado. E nem é alguém que estará com você ou comigo no futuro. Deus não, Ele está agora. Ele está neste dia. Ele está nesse momento com todos nós. Mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que o nosso coração esteja inquieto, a presença de Deus não depende da nossa percepção. A presença de Deus depende única e exclusivamente da sua fidelidade. Já a segunda parte desse versículo diz: o meu pastor. E aqui a gente pode ver que a frase já fica muito mais pessoal, porque Davi, ele não diz o Senhor é o pastor. O que Davi diz é o meu pastor. E isso fala de relacionamento, fala de proximidade, fala de pertencimento. Porque o pastor, ele guia, protege, cuida, corrige e permanece. As ovelhas, elas não sabem o caminho sozinhas. E Deus nunca esperou que a gente soubesse o caminho sozinho. E quando a gente também não sabe o caminho sozinho, isso não quer dizer que tudo foi um fracasso. Porque isso é uma condição humana. A gente ter um pastor é a gente admitir: eu preciso ser guiado.
E eu preciso ser guiado pelo meu pastor, que é Jesus Cristo. E o versículo termina, nessa versão que eu estou usando, dizendo: de nada terei falta. Essa talvez seja a parte mais mal compreendida nesse versículo, porque isso não significa ausência de problemas, isso também não significa ausência de lutas, e nem sequer significa que a gente terá uma vida perfeita. O significado é muito mais profundo. Na verdade, significa que nada do que for essencial nos vai faltar. Pode faltar explicação, pode faltar resposta imediata, mas com certeza não vai faltar cuidado, presença, sustento e direção. Mesmo nos vales, o nosso pastor continua ali cuidando da gente. O cansaço nasce quando nós tentamos ser o nosso próprio pastor. Muitos de nós estamos cansados não porque nós caminhamos demais, mas porque nós caminhamos sozinhos. Nós tentamos controlar tudo, nós tentamos prever tudo, tentamos decidir tudo e tentamos, às vezes, carregar tudo. Mas o peso da vida, ele não foi feito para ser carregado por uma ovelha sem pastor. Quando nós tentamos assumir o controle total, o nosso coração adoece. Descansar é nós confiarmos no cuidado de Deus, o nosso pastor. Descansar não é parar de agir, é parar de viver em alerta constante. É a gente saber que Deus vê o que nós não vemos. Deus sabe o que nós não sabemos. E também a gente tem que saber e ter essa convicção de que Deus cuida enquanto a gente dorme. O Salmo 23 começa com um descanso interior. Mesmo antes de falar de caminhos, vales ou mesas. Descanso não vem de ausência de problemas. O descanso vem da presença do pastor. E ser ovelha não é fraqueza, é segurança. O mundo, ele nos ensina a sermos autossuficientes. A Bíblia nos convida a sermos dependentes de Deus. Ser ovelha não é ser fraco, é estar sob cuidado. Davi, ele foi rei. Davi foi guerreiro, foi líder. Mas diante de Deus, Davi escolheu ser ovelha. Quem aceita ser cuidado, vive com menos medo. Já para a gente trazer isso para a prática, a gente aplicar isso de uma forma prática, hoje vamos refletir com sinceridade. Em que área da nossa vida nós estamos tentando ser o próprio pastor? Onde Deus tem nos convidado a descansarmos mais? Nós confiamos no cuidado de Deus ou a gente apenas fala sobre Ele? Isso é uma coisa que a gente não precisa responder rápido. Vamos deixar Deus falar o nosso coração. Tá bom? Bom, agora então vamos
conversar com Deus, né? Vamos fazer a nossa oração e vamos conversar como quem se aproxima do pastor e fala como a gente fala normalmente, com simplicidade, sem frases prontas e também sem pressa, tá bem? Vamos à nossa oração. Pai, meu pastor, hoje eu paro e reconheço, eu preciso de Ti. Muitas vezes eu tento conduzir tudo sozinho, tento ser forte o tempo todo, tento não demonstrar fraqueza. Mas hoje eu quero descansar nessa verdade. O Senhor é o meu pastor. Eu não sei todos os caminhos, mas o Senhor sabe. Eu não vejo o amanhã, mas o Senhor vê. Quando eu estiver ansioso, meu Deus, me lembra que eu estou sob o teu cuidado. Quando eu estiver cansado, me conduz a águas tranquilas. Meu Pai, eu te entrego o controle. Eu te entrego as minhas decisões. Entrego o meu medo de faltar. Por isso eu te peço, cuida de mim. Guia-me hoje, porque eu confio em Ti, de todo o meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que hoje a gente caminhe mais leve, sabendo que nós não estamos sozinhos nesse caminho. O nosso pastor não sai do nosso lado. Tenham todos um dia abençoado. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui para nós enfrentarmos juntos, quarta-feira, as perguntas que a fé enfrenta. Nos vemos amanhã e que o nosso pastor continue nos protegendo, nos guiando e nos abençoando sempre. Fiquem com Deus.